Você acha que 3 é muito ou pouco? Eu diria, depende. 3 minutos é o tempo que um ser humano consegue ficar sem respirar, o que pode ser considerado pouco se comparado às baleias, que conseguem prender a respiração por mais de 1 hora. Já 3 anos-luz é uma distância gigantesca, equivalente a mais de 700 milhões de vezes o diâmetro da Terra. 3 graus de aumento na temperatura pode não parecer muito, mas é capaz de causar um efeito desastroso sobre os organismos que habitam o planeta. E é justamente este o aumento estimado da temperatura global até o fim do século, e isso se todas as promessas do Acordo de Paris forem cumpridas. Hoje estou aqui para falar sobre o efeito deste aumento da temperatura sobre um grupo muito especial, mas que não costuma ganhar os holofotes e às vezes acaba sendo jogado para escanteio: os anfíbios. E sim, caso você esteja se perguntando, eu sou uma tartaruga, mas não se preocupe, porque quando o assunto é animais, eu sou especialista. Antes de tudo, é importante entender por que a temperatura está aumentando. O efeito estufa é um fenômeno natural gerado por gases que circundam a Terra e diminui a dissipação do calor. Sem eles, a temperatura média do planeta cairia de 15 graus Celsius para 18 abaixo de zero. Por isso, o efeito estufa por si só não é algo ruim, pois ele mantém o planeta em uma temperatura compatível com a existência de uma grande diversidade de seres vivos. O problema é que muitas atividades humanas, como o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e o acúmulo de resíduos em aterros sanitários ou lixões, intensificam este efeito por meio da emissão de gases poluentes, entre eles o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre e o gás metano. Ao passar dos anos, a emissão destes gases e seu acúmulo na atmosfera tem gerado o aumento progressivo da temperatura média do planeta, processo conhecido como aquecimento global. Por sua vez, o aquecimento global traz diversos prejuízos, como a desregulação dos regimes de chuva, maior incidência de queimadas, proliferação de doenças, extinção de espécies, derretimento de geleiras e consequente aumento do nível dos oceanos. Para se ter uma ideia, se todo o manto de gelo da Antártica derretesse, estima-se que o nível do mar seria elevado em 57 metros. Certo, e como ficam os anfíbios nessa história toda? De antemão, vale ressaltar quem são os anfíbios, que ao contrário do que muitos pensam, não são somente os anuros, mas também fazem parte deste grupo as salamandras e as cobras cegas. O que todos estes animais têm em comum é o fato de serem ectotérmicos, ou também chamados de sangue frio, o que os torna especialmente vulneráveis às mudanças climáticas. Isso acontece porque nós, animais de sangue frio, não temos a capacidade de manter a temperatura corporal sempre constante, e por isso dependemos de fontes externas para regular a temperatura. Já ouviu a expressão lagartear, que se diz de alguém que está tomando sol? Pois é, ela vem justamente deste comportamento observado em lagartos, que aliás não é exclusivo deles. Os lagartos fazem isso porque, assim como os anfíbios, são ectotérmicos, então ajustam a sua temperatura com o auxílio do calor do sol. Manter a temperatura corporal dentro de uma faixa adequada é essencial porque é ela quem determina a velocidade de processos do metabolismo, respiração, excreção, circulação e digestão. Virtualmente, é o que mantém o animal vivo. Assim já dá para começar a entender por que extremos de temperatura podem ser tão alarmantes para os anfíbios. Outra característica deste grupo é que a maioria possui uma pele altamente vascularizada e permeável, que atua como um órgão respiratório por onde a água atravessa livremente. Por isso, os anfíbios apresentam altas taxas de perda de água por evaporação, intensificadas em temperaturas muito altas e ambientes secos, condições que podem deixá-los vulneráveis à dessecação, limitar a mobilidade, a habilidade de fugir de predadores e de encontrar alimento. E ainda mais dependentes da água do que os adultos são os filhotes dos anfíbios, pois muitos se desenvolvem exclusivamente em ambiente aquático. Anfíbios fazem parte dos animais que possuem desenvolvimento indireto. Isso significa dizer que as fases jovens têm uma morfologia diferente da adulta, como os girinos, que só adquirem as características que costumamos relacionar a um sapo depois da metamorfose. Em consequência, estes animais possuem uma das reproduções mais vulneráveis dentre os vertebrados terrestres, justamente porque ela depende da precipitação e os ovos e larvas são especialmente vulneráveis à dessecação. Mas mesmo se a água estiver presente, sua abundância e temperatura ainda afetam os anfíbios.
Você provavelmente já ouviu falar do El Niño, um fenômeno que resulta de interações entre o ar e o oceano no Pacífico tropical e que tem o poder de afetar as precipitações, temperaturas e correntes oceânicas no mundo todo. Desde 1976, uma grande mudança na temperatura dos oceanos resultou em um aumento na frequência, duração e intensidade do El Niño, causando prejuízos que podem se provar irreversíveis para algumas espécies. Por exemplo, baixos níveis de precipitação causados por estes eventos diminuem a profundidade de lagos e poças, locais onde muitos anfíbios depositam seus ovos. Observou-se que isso acaba aumentando a exposição dos ovos à radiação UVB, que por sua vez pode levar a um aumento de infecções fúngicas. Além de interferir na resposta imunológica, o raio UVB também pode diminuir a taxa de crescimento e induzir a outros danos possivelmente letais. De maneira geral, a maioria dos problemas que um anfíbio pode se deparar será bem mais onerosa para os filhotes, pois o sistema imunológico deles ainda não está maduro. Ele só se desenvolve completamente depois da metamorfose, fazendo com que os estágios larvais sejam mais vulneráveis do que os adultos. Além disso, a redução da disponibilidade e o aumento da temperatura da água no local onde as larvas se desenvolvem também tem efeitos indiretos, como a indisponibilidade de alimento, maior competição entre os filhotes pelo aumento da densidade de indivíduos, alteração do tamanho corporal e diminuição da solubilidade do oxigênio na água, aumentando o risco de hipóxia. Logo, o calor extremo e a baixa disponibilidade de água podem impactar o sucesso reprodutivo anual dos anfíbios, e o fracasso total na reprodução em um único ano pode causar uma queda severa no tamanho populacional de várias espécies. Além disso, por mais contraditório que pareça, o aquecimento global pode causar calor extremo, estiagem, mas também clima frio e chuvas torrenciais. Em áreas temperadas, o aumento da temperatura do ar e da água parecem ser importantes para dar início a certos comportamentos dos anfíbios, como emergir da hibernação e a iniciação de atividades reprodutivas, como a vocalização pelos machos. Assim, invernos mais longos e frios nessas regiões podem confundir os anfíbios e retardar a época de acasalamento. Isso deixaria menos tempo disponível para o desenvolvimento larval e faria com que os novos adultos tivessem respostas imunológicas menos efetivas, facilitando a disseminação de doenças. De fato, no final dos anos 70, o desaparecimento de várias espécies de anfíbios no Brasil foi atribuído a geadas incomuns. E um dos fatores que mais tem contribuído para o declínio dos anfíbios no mundo são infecções fúngicas e virais. Mas apesar de tudo, os anfíbios já estão evoluindo no planeta Terra há 350 milhões de anos, e durante todo esse tempo, mudanças climáticas têm sido a regra e não a exceção. Só durante os últimos 65 milhões de anos, a Terra passou por períodos de calor onde ficou totalmente desprovida de gelo nos polos e períodos de frio intenso, com a expansão de geleiras continentais. Assim, a sobrevivência dos anfíbios tem sido consequência muito mais da capacidade de se adaptar a variações climáticas do que se adaptar a condições fixas. No entanto, já existem dados que apontam que mais da metade dos anfíbios que existem estão em risco de desaparecer. A taxa de extinção de animais, como um todo, já é a maior observada nos últimos 100 mil anos. Esse mapa mostra a projeção para a perda de espécies de anfíbios no continente americano nos próximos anos, um resultado das mudanças climáticas. Quanto mais escura a cor, maior será a perda naquela área. Mas o que está diferente? Por que os anfíbios não estão mais se adaptando às mudanças se eles fizeram isso por milhões de anos? Mas se pensarmos bem, possíveis respostas começam a surgir à mente. Há 50 anos, o mundo abrigava 3,5 bilhões de seres humanos. Hoje, esse número já supera 7,5 bilhões. E não só o crescimento populacional tem sido exponencial, mas também as atividades antropogênicas e todas as suas consequências. Essa era a Antártica em 2002. Aqui está o continente em 2016, e todas essas manchas vermelhas e laranjas mostram regiões onde o gelo foi perdido durante este intervalo incrivelmente curto, de apenas 14 anos. Esses gráficos mostram o aumento de alguns gases na atmosfera. Você lembra quais gases que eu disse que intensificam o efeito estufa? Dióxido de carbono, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre e gás metano.
Durante os últimos 1 milhão de anos, o aumento mais rápido de temperatura foi o registrado no fim do século passado, que veio acompanhado de mudanças nos padrões de precipitação e aumento na frequência e severidade de eventos ocasionados por climas extremos. E todos esses dados mostram que nada disso foi coincidência. Talvez o problema dos anfíbios não seja que eles não consigam mais se adaptar. Eles apenas não estão dando conta de fazer isso no ritmo que os seres humanos exigem. Mas lembre-se, aqui também é nossa casa. Nós já estávamos aqui antes mesmo do primeiro sapiens que vagueou pela Terra. Nossos ancestrais viveram entre os dinossauros. Durante milhões de anos, desenvolvemos estratégias para sobreviver a invernos congelantes, calores escaldantes, escassez de água, predadores e tantos outros perigos que a natureza esconde. Tudo isso sem o uso de nenhuma tecnologia, pelo menos não como as que o homem conhece. Ser simples não é ser insignificante ou indiferente. Temos papéis complexos e essenciais dentro de diversos ecossistemas. Além disso, na nossa perspectiva, a nossa vida vale muito, muito mais do que economia, política ou qualquer religião. Para nós, as mudanças ambientais que estão acontecendo são rápidas demais, bruscas demais, extremas demais. E se continuar assim, logo serão impossíveis de acompanhar. Mas tudo o que a vida exige é uma chance. Apenas uma chance. E ela dá um jeito de continuar. Irmã, a humana está chegando. Ah não, vou ter que desligar.